Olá, meus amores. Hoje a nossa aulinha de gramática, tia Juliana vai falar para vocês sobre o grau do adjetivo, tá? Gostaria que vocês pegassem o livro de gramática de vocês e abrissem na página 97 para que vocês pudessem estar acompanhando a explicação, tá bom? Então, aqui, nós hoje vamos falar do grau do adjetivo. O grau do adjetivo, nós podemos perceber que nós temos o grau comparativo, tá? E o grau superlativo. Mas primeiro nós vamos falar do comparativo. Então, o comparativo, quando eu falo comparar, comparativo. Se eu vou comparar, então eu vou comparar uma pessoa com outra. Ou eu vou comparar um objeto com outro. Ou eu vou comparar uma comida com a outra. Mas quando eu vou fazer uma comparação, eu tenho que comparar uma coisa com a outra. Eu não posso comparar uma coisa sozinha. Como é que eu vou comparar uma coisa sem ter outra coisa, né? Então, assim, quando há um comparativo, logicamente que eu vou comparar ou dois objetos, ou dois alimentos, ou duas pessoas, ou dois países, ou dois estados, ou duas lojas, ou duas roupas. Eu vou ter que comparar com duas coisas, uma coisa comparando com a outra. Só que nós vamos ter, no comparativo, nós vamos ter três situações. O comparativo de igualdade, quando uma coisa for tão quanto a outra, certo? Então, são iguais. Quando também for um comparativo de superioridade, quando algo for mais do que outra coisa, ou um objeto, ou uma pessoa for mais ou for melhor do que a outra. E o de inferioridade, quando uma coisa for menos do que a outra. Entende? Então, assim, quando eu vou fazer, eu vou dar um exemplo primeiro do comparativo de igualdade. Então, quando eu falo comparativo de igualdade, eu digo, a mesa é tão bonita quanto a cadeira. Então, a mesa é tão bonita quanto a cadeira. Então, o que foi que eu comparei? A mesa e a cadeira. É o meu comparativo. Eu comparei uma coisa com a outra. Só que eu disse que uma é tão quanto a outra. Então, por isso que é igual. Eu não dei preferência nenhuma. Entenderam? Então, é igualdade quando uma coisa é tão quanto a outra. Tão quanto. Agora vamos ver superioridade. Quando eu digo a mesa é mais bonita do que a cadeira. Olha a diferença. Novamente, eu comparei a mesa com a cadeira. Só que desta vez, eu falei que a minha mesa ela é mais do que a outra. Então, eu dei preferência a uma mais do que a outra. Eu disse que uma era mais do que a outra. Então, lógico que aqui eu apliquei o meu comparativo de quê? De superioridade. Uma eu deixei lá em cima e a outra eu desqualifiquei. Certo? Agora vamos ver o meu grau comparativo de inferioridade. Agora eu digo, a mesa é menos bonita do que a cadeira. Agora foi a vingança da mesa, né? Então aqui, ó, a mesa e a cadeira é o meu comparativo, tá? Agora eu usei o quê? Menos do que. Então, menos do que é meu comparativo de inferioridade. Então, essas palavrinhas aqui são palavras que elas sempre vão estar presentes quando eu for formular uma frase no grau comparativo.
De igualdade, são as palavras tão e quanto. Quando eu for formular uma frase no meu comparativo de superioridade, então as palavrinhas-chave, mais do que. E quando eu for formular uma frase no meu comparativo de inferioridade, as palavrinhas-chave são menos do que. Entenderam? Então, tão quanto igualdade, mais do que superioridade, menos do que inferioridade. Deu para entender? Então, aqui é o meu grau comparativo. São as três formas de você fazer o comparativo. Igualdade, superioridade e inferioridade. Agora, nós vamos ver o superlativo. Tá? Então, vamos ver aqui agora. O teu grau superlativo. Agora vamos ver o superlativo. Então, o teu superlativo é assim. O grau superlativo, eu estou na página 98, indica a maior ou menor intensidade de uma qualidade indicada por um adjetivo. Então, o grau superlativo, ele pode ser relativo ou absoluto. Relativo ou absoluto. Então, vamos ver aqui. O grau é superlativo relativo quando a qualidade expressa pelo adjetivo é posta em relação a outro elemento. Ou seja, o superlativo relativo pode ser de superioridade ou de inferioridade. Então, nós temos aqui, ó, Melissa, quando eu digo assim, ó, Melissa é mais habilidosa, é a mais habilidosa do time. Então, do time, a Melissa é a que mais se destaca. Então, ela é a mais habilidosa. Então, esse grau superlativo absoluto, relativo de superioridade. Agora, se eu digo Melissa é a menos habilidosa do time. Então, do time, a Melissa, ela é a menos habilidosa. Certo? Então, do time, a Melissa, ela é a menos habilidosa. Então, esse meu grau é o superlativo. Por quê? Porque eu faço a comparação do todo. Tá? Então, do todo é o time. Eu posso me referir ao time, eu posso me referir à sala de aula. Melissa é a mais habilidosa da sala. Então, é em relação, por isso que é relativo. Porque em relação ao todo, em relação à sala de aula, a Melissa é a mais habilidosa. Então, Melissa é a mais habilidosa da sala. Melissa é a mais esforçada da escola. Então, da escola, a relação da Melissa com relação à escola. Ela é a mais habilidosa. Então, eu estou fazendo o quê? Um superlativo relativo. Tá? Então, eu estou me referindo a um todo. Certo? Seja um time, seja uma sala, seja da família. A mais habilidosa da família. Fazendo uma relação da pessoa com o todo. Então, a mesa é a mais bonita da loja. Então, a mesa da loja inteira, a mesa é o móvel mais bonito. Então, a relação da mesa com o todo. Por isso que é o relativo, é superlativo relativo. Tá? Aí vem o superlativo absoluto. Né? Tem o analítico e tem o sintético. Então, vamos ver aqui. O superlativo, agora vem o absoluto e vem o sintético. Tá? Então, aqui,
o superlativo. O absoluto, quando eu digo o absoluto analítico, quando é modificado por um advérbio. Ou seja, quando eu digo a manga está muito doce, né? Ou o problema está muito difícil. Então, por exemplo, quando eu digo assim, ó, a tarefa está muito difícil. Uma coisa é eu dizer que a tarefa está difícil. A tarefa está difícil é tranquilo. Agora, quando eu digo a tarefa está muito difícil, então eu já dou uma intensidade para a dificuldade da tarefa. Tá? Então eu usei a palavra muito difícil. Agora, se eu juntar, é como se eu juntasse essas duas palavras. Então, se eu digo que uma tarefa está muito difícil, então a tarefa está o quê? A tarefa está dificílima. Né? Então, a tarefa está dificílima. Dificílima. Tá? Então, difícil, dificílimo. Ok? Então, muito difícil, superlativo absoluto. Dificílima, superlativo sintético. Você vai sintetizar, você vai juntar. Sintetizar é você juntar. É você dizer de uma forma mais simples possível, mais resumida possível. Certo? Então, aqui tem um quadrinho onde você também vai estar podendo ler, né, as palavrinhas, por exemplo, agradável, uma coisa muito agradável, então, agradabilíssimo. Muito alto, então, é altíssimo, certo? Então, você vai estar podendo ler essas palavrinhas para você poder estar entendendo melhor quando você for escrever o teu absoluto, seja ele superlativo, seja absoluto ou seja sintético. Tá bom, meus alunos? Então, ó, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.